Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Com estas palavras impactantes da carta aos Hebreus, somos confrontados hoje com uma verdade fundamental de nossa jornada espiritual. O caminho da fé não é um caminho de conforto, mas de crescimento através da disciplina e dos desafios. Pensem por um momento em uma criança aprendendo a andar. Quantas vezes ela cai antes de conseguir dar seus primeiros passos firmes? Cada queda é uma lição, cada arranhão é parte do aprendizado. Os pais, em seu amor, não impedem a criança de tentar novamente, pois sabem que estas pequenas adversidades são essenciais para seu desenvolvimento. É esta imagem que o autor de Hebreus nos apresenta quando fala da disciplina do Senhor. O Senhor corrige a quem ama e castiga a quem reconhece como filho. Estas palavras podem soar duras aos nossos ouvidos modernos, mas encerram uma profunda verdade sobre o amor de Deus. Não é um amor que nos mantém eternamente no berço espiritual, mas um amor que nos desafia a crescer, a amadurecer, a nos tornar mais semelhantes a Cristo. E aqui, o Evangelho de hoje nos oferece um exemplo vívido deste desafio. Jesus retorna a Nazaré, sua cidade natal, onde cresceu trabalhando como carpinteiro. Aqueles que o conheciam desde criança não conseguem ver além de suas origens humildes. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? A familiaridade gerou descrença, e seu próprio povo se tornou um obstáculo à manifestação de seu poder. Que lição profunda encontramos aqui! Às vezes, os maiores desafios à nossa fé vêm dos lugares mais familiares, das pessoas mais próximas. Como Jesus experimentou, podemos enfrentar incompreensão, ceticismo ou até rejeição de nossa própria família ou comunidade quando buscamos seguir o chamado de Deus. O texto nos diz que Jesus admirou-se da falta de fé deles. Esta incredulidade limitou sua ação em Nazaré, onde não pôde fazer ali nenhum milagre. Que paradoxo impressionante! O próprio Filho de Deus, limitado não por falta de poder,
mas pela descrença daqueles que deveriam conhecê-lo melhor. Voltando à carta aos Hebreus, encontramos orientação sobre como responder a estes desafios. Nenhuma correção causa prazer no momento, mas tristeza. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para os que nela foram exercitados. Que promessa reconfortante! Os desafios que enfrentamos hoje, sejam eles rejeição, incompreensão ou provações, não são o fim da história. São instrumentos nas mãos de um Pai amoroso, moldando-nos para uma colheita futura de paz e justiça. O autor nos exorta: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é um chamado à perseverança ativa, não há resignação passiva. Somos convidados a buscar a paz mesmo com aqueles que nos rejeitam, a cultivar a santidade mesmo quando o caminho é difícil. Meus queridos irmãos e irmãs, que desafios vocês estão enfrentando hoje? Que disciplina parece pesada demais? Que rejeições têm experimentado por causa de sua fé? Lembrem-se, assim como Jesus continuou seu ministério apesar da rejeição em Nazaré, somos chamados a perseverar em nossa jornada de fé. As dificuldades que enfrentamos não são punição, mas oportunidades de crescimento. Não são sinais do abandono de Deus, mas evidências de seu amor formativo. Que possamos, então, abraçar os desafios de nossa jornada espiritual com coragem e esperança. Que vejamos cada prova como uma oportunidade de crescimento, cada rejeição como um convite para aprofundar nossa confiança em Deus. E que nunca nos esqueçamos que, mesmo nos momentos mais difíceis, estamos nas mãos de um Pai amoroso que está nos preparando para uma colheita de paz e justiça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.